Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati, então no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse lindo porta-caneta de bonecas, reciclando vidrinhos de tinta, isso mesmo. Então, se quiserem aprender, fiquem no vídeo até o final e se gostarem, não esqueçam de deixar o seu like, tá, gente? Então, também vou deixar aqui na descrição o link das minhas outras redes sociais, na qual eu posto vídeos curtos e rápidos, de peças simples. Então, quem quiser me seguir lá também, vai ficar o link aqui abaixo, tá bom? Então, bora lá aprender? Então, gente, antes de dar início na aula de hoje, eu vou só passar para vocês o que a gente vai precisar. Então, nós vamos precisar de 75 gramas de massa do tom pele, um vidrinho desses de tinta, pode ser tinta PVA, tinta para tecido, esses vidrinhos aqui, ó. Mas também, se vocês não tiverem esses vidrinhos, vocês podem fazer em esses vidrinhos de remédio, que até dá para colocar mais canetas aqui, ó. Vocês podem cortar um pedaço, daí vocês podem usar o vidrinho que vocês tiverem aí, reciclarem os potinhos todos que vocês tiverem, tá, gente? E também queria dizer para vocês que essa modelagem que eu vou ensinar para vocês dessa bonequinha aqui, porta-caneta, vocês podem usar também em vidrinhos de papinha para fazer um porta-trecos. Então, a mesma coisa que eu vou ensinar aqui, vocês podem fazer em vidrinhos, então, tá? Já preparei o vidrinho já pra gente trabalhar hoje. Eu lavei, tirei toda a tinta de dentro, com algodãozinho, eu tirei todo o vestígio de tinta que tinha lá dentro. Aqui eu dei, ó, uma lixada bem, lixei toda a volta, lixei embaixo, inclusive aqui em cima também, aqui a gente vai precisar dobrar aqui a massinha e vai precisar colar. Eu lixei também essa parte aqui, ó, essa parte lixada, daí vocês lixem ao comprido e atravessado, que daí a cola vai fixar bem e vai ficar melhor para colar. Então, aqui a massa, vocês vão fazer uma bolinha bem redondinha, que não fique nenhuma marcação, nenhuma dobrinha. Quanto mais redondinha vocês deixar, melhor, mais lisinha, tá? Então, aqui vamos já dar uma leve achatada aqui na bancada, pouca coisa assim. E aqui a gente vai passar cola. Então, a cola vocês podem utilizar essa cola mesmo que vocês usam para o biscuit, cola branca. Aqui vocês podem passar uma camada bem generosa e então essa cola deverá estar bem grossinha, não muito afinada, tá, gente? Quanto mais grossinha, ela melhor, que ela vai segurar melhor. Então, aqui a gente vai passar em toda a volta, até aqui em cima, inclusive embaixo também, porque essa parte vai ficar encapada. E daí também eu queria dizer para vocês que vocês não vão precisar usar a base embaixo, porque ela já tem a parte de baixo dessa bonequinha já tem bastante sustentação e não vai ter perigo de virar, tá, gente? Então, aqui vamos passar cola em toda e já vamos começar a modelar. Não deixe nenhum pedacinho sem passar cola. E se ficar alguma bolinha de ar aqui, vocês usam a ponta de uma agulha, dessas agulhas de costura, para tirar a bolinha de ar, para não ter perigo depois de estufar e daí estragar a peça, tá? Então, aqui já passei cola em todo. Aqui eu vou colocar, centralizar aqui e vou começar a empurrar. Aqui, então, vocês vão pegar, vão segurar aqui em cima e vão começar a puxar para cima. Bem de leve, vão puxando para não deixar ar por baixo. Daí, vocês não vão chegar até em cima, porque eu quero bastante massa aqui embaixo, que é onde vai ficar o rostinho dela, as bochechinhas, então eu preciso de massa aqui embaixo. Então, vou puxando aqui, ó, bem assim, ó. Quando vocês chegarem aqui nessa parte, vocês vão usar, então, pode ser um pincel modelador, alguma coisa,
alguma ferramenta aqui e vocês vão puxando para cima assim, ó, até chegar lá em cima. Daí, gente, vocês que me acompanham aí no canal, que acompanham as peças que eu trago, vocês já vão guardando tudo que é potinho, vidrinho de remédio, coisas assim, que eu vou ensinar bastante modelagem para vocês, que para ensinar vocês a reciclar esses vidrinhos, esses frasquinhos, vão fazer peças utilitárias que vocês podem vender. Então já vão guardando tudo aí, ó. Aqui vão chegando aqui em cima, ela vai ficar feinha assim, ó. Agora aqui vai entrar o nosso trabalho de alisar, ó. Vamos alisando bem. Vão passando um pouquinho de água ou creme, vão hidratando para deixar bem lisinha. A parte que dá mais trabalho é essa, até a gente chegar, deixar mais lisinha. Depois é tranquilo. Vamos colocar o dedo aqui dentro para poder ajeitar melhor, ó. Coloquem na bancada, vão dando uma apertadinha aqui, ó. Primeiro a gente vai deixar bem lisinho, depois a gente vai começar a puxar as bochechas, tá, gente? Vão alisando com a palma da mão. Vocês notem que ela ficou comprida assim, ó. E essa parte mais afinada. Não tem problema que essa parte vai afinada aqui, depois vai o cabelinho aqui e vai preencher então essa parte. Então, vocês fizeram isso, vão colocar aqui na bancada e vamos começar a dar uma puxadinha para baixo, que a gente vai começar a formar as bochechinhas, ó. Bem de leve. Hidratem a mão com um cremezinho, que aqui a gente vai puxar as bochechinhas, sempre alisando. Já vamos fazer uma marcação aqui, mais ou menos, aonde que a gente vai ajeitar a bochecha, ó. Vocês viram que ela tem bastante massa aqui embaixo, então vai dar pra gente trabalhar direitinho. Vocês vão fazendo essa voltinha aqui, ó. Vão alisando. Com o dedo mesmo, vocês vão puxando a bochecha. Aqui agora a gente vai começar a puxar para baixo. Aqui essa região aqui vocês têm que deixar gordinha aqui, que é a testa da bonequinha. Aqui vão puxar um pouquinho mais para baixo, que a bochecha vai ficar bem embaixo. Puxem assim. Vocês notem que a bochechinha ficou bem embaixo. Aqui em cima vocês não se preocupem. Se preocupem agora aqui embaixo com essa parte aqui, ó. Depois em cima vem o restante da modelagem, vai tapar, vai ajeitar tudo isso aqui, ó. Pode deixar bem para baixo. Agora aqui, ó, ela ficou bem assim, ó. Aqui, então, vamos pegar agora, vamos alisar, deixar bem lisinha também. Com a palma da mão, coloque o dedo aqui em cima. E agora a gente vai começar só a deixar bem lisinha. Aqui vamos reforçar a marcação. Pode ser com um pincel ou um cabo de um pincel, que vocês tiverem. Só vamos reforçar aqui, deixar bem quadradinho. Aqui, com a ponta do dedo, vocês vão dar só uma pressionadinha alisando pra cima, ó. Bem assim. Pra ela não ficar com a bochecha caída. Bem lisinho. Aqui em cima, vamos puxar, virar pra dentro e cortar esse excesso que ficou sobrando aqui em cima. Aqui no meio vão dar com o dedo mesmo, vão dar uma pressionadinha assim, ó. Uma pressionadinha, vão fazer uma marcação aqui da boquinha. Vocês não fazem a boca muito grande, tem que ser um marcador pequeno para ficar bem delicada a boquinha. Vamos fazer então a marcação de uma boquinha. E daí pode ser eu vou usar essa ferramenta aqui. Vocês só vão
colocar bem na ponta da boquinha e dar uma empurradinha. Aqui também, ó. Vou usar esse aqui que eu gosto muito. Ó. Aqui vamos puxar um pouquinho para fora, vamos tirar um pouco essa marcação. Ela vai ficar com a boquinha assim. E aqui embaixo você faz bem leve, só, ó, bem levezinho, não vão apertar, que é bem suave. Aqui já vamos fazer a marcaçãozinha do nariz bem no meio da boca e bem embaixo, para não ficar muito lá em cima. Aqui a gente vai colocar, aqui pode puxar um pouquinho para fora, ó. Tem que sempre ajeitando. Aprofundar um pouquinho mais o sorrisinho dela. E aqui no narizinho a gente vai só colocar uma pontinha de massa bem pequenininho para fazer o narizinho. Aqui uma pontinha bem pequena no tom pele que a gente usou para encapar, ó, bem pequenininho. Se vocês acharem que fica grande, tirem e coloquem menorzinho. Olha que amor que tá ficando. Então, antes de colocar os olhinhos, a gente vai aprofundar mais aqui embaixo, mais ou menos a região que a gente vai colocar os olhinhos. Vocês medem que tem que ficar na mesma distância. Botar um pouquinho mais para fora e um pouquinho mais para dentro. Aqui vocês vão dar uma bolhadinha de leve, que é onde a gente vai colocar, então, os olhinhos. Pode apertar um pouquinho, deixar bem aprofundado. Então, com o dedo aqui, a gente vai só suavizar isso aqui, ó, para não deixar muito marcado. Aqui, vou dar mais uma apertadinha na bochecha para cima. Aqui também. Ó. Então, para os olhinhos, daí vocês usem os olhinhos resinados que vocês tiverem aí, que vocês acharem melhor. Ou também, se quiserem pintar, também vocês podem pintar. Aqui eu vou utilizar esse olhinho aqui, vou colocar nessa aqui, um olhinho azul. É do Alencar Resinados. Então, esse aqui eu vou botar, quem quiser procurar a Dani lá, do Alencar Resinados. Esses olhinhos são maravilhosos, gente. Eles é de boa qualidade e ficam lindos nas bonequinhas. Esse aqui é o tamanho P, então não é o PP, é o P que a gente vai usar. Aqui a gente vai colocar o olhinho na posição. Deixa eu passar um pouquinho de cola primeiro. Eu gosto de passar um pouquinho de cola para não ter perigo depois de cair, ó. Daí vocês coloquem na posição, porém vocês não apertem ainda. Vocês coloquem na posição, deixem quietinho aqui para posicionar os dois para não fiquem torto. Vamos colocar aqui, ó, vamos ajeitar. Ó, então, estando os dois na posição, então agora sim a gente vai dar uma leve pressionada e aqui a gente vai, então, empurrar um pouquinho para dentro, porque depois essa massa vai encolher, senão os olhinhos saltam, ficam saltados para fora. Então, vocês empurrem um pouquinho para dar profundidade no olhinho. Depois que vocês deram aprofundar os olhinhos, daí com o pincel modelador, que ele é macio, para não estragar a peça, vocês vão fazendo bem suavemente aqui. Vamos alisando aqui embaixo, para não ficar muito marcado. Depois dos olhinhos prontos, o ideal seria vocês agora colocarem as orelhinhas. Vamos colocar a orelha e vamos deixar secar um pouquinho para a gente seguir trabalhando. Para a orelhinha, vocês coloquem um pouquinho de cola, mais ou menos na altura dos olhinhos dela, um pouquinho para baixo pode ser, uma pontinha de cola, e você vê mais ou menos na metade aqui da cabeça dela. Então, aqui vocês vão colocar essa bolinha aqui, ó, é bem simples, gente. Botar mais para baixo um pouquinho, pode ser um pouquinho abaixo dos olhos. E aqui vocês só vão, com o dedo, vão segurar atrás, para não empurrar essa bolinha, e só vão fazer um furinho assim, ó.
É bem simples de fazer. Então, do outro lado, a mesma coisa. Daí, aqui vocês olham se tá na mesma altura, tá? Botar um pouquinho mais para baixo. Fazem a mesma coisa, coloquem o dedo atrás, para segurar, para não empurrar para trás, e só fazem um furinho no meio. Olha, está bem na altura as duas. Então, essa aqui eu coloquei o brinquinho dela no cor branquinha. Então, como essa aqui eu vou fazer, o laço dela vai ser cor de rosa, eu vou colocar então uma pérola cor de rosa. Daí você só faz um furinho aqui em cada lado, passe um pouquinho de cola. E aqui vamos colocar a pérolazinha, ajeitar ela, ó. Olha que mimo. O brinquinho, vocês podem usar uma pedra de strass ou qualquer outra pedra que vocês quiserem. Então, isso aqui é só uma opção. É que eu acho que fica legal, ó. Então, mas daí vocês vão mudando a peça, vão fazendo de acordo com vocês quiserem. Então, lembrando a vocês, gente, essa bonequinha que vocês podem fazer com qualquer tipo de frasco. Essa aqui, por exemplo, ela vai ficar menor, mais baixinha, ó. Porque aqui eu usei outro tipo de frasco, então ela ficou mais baixinha. E essa aqui, como eu usei o frasco maior e mais longo, ela vai ficar mais alta, tá, gente? Mas vocês podem fazer com qualquer pote aí que vocês tiverem. Então, pro cabelinho dela, eu vou fazer essa aqui com o cabelinho mais claro. Primeiro, a gente vai colocar aqui atrás a parte do cabelo de trás. Então, aqui vocês vão fazer uma coxinha. Aqui vocês vão achatar. Vocês vão abrir, pode ser com a mão mesmo, achatar, vão achatando. Ela tem que ficar mais ou menos aqui do tamanho aqui de uma orelha a outra, tá? Vamos passando aqui, vamos abrindo aqui embaixo. Pode ser com a mão mesmo, se vocês quiserem usar também o rolinho, pode ser. Então, é importante que coloque essa parte, porque depois os cachinhos, se eles encolhem um pouquinho para não aparecer a cabeça. Aqui pode deixar mais retinho aqui embaixo. Bem assim, ó. Pode deixar essa ponta que depois em cima a gente vai recortar esse excesso. Vocês vão fazer isso aqui, eu passar uma cola ali atrás, então, e a gente vai aplicar. Aqui eu passei um pouco de cola, vamos colocar bem aqui, ó, no meio. Então, é importante, gente, que vocês respeitam o tempo de secagem. Aqui já tá difícil para mim trabalhar, porque ela tá muito molinha, ó. Daí, vocês vão puxando, ó. Vão puxando até chegar na orelhinha. Eu devia ter aberto mais, ó. Até chegar aqui na orelhinha. Mas vocês não se preocupem muito aqui em cima com esse detalhe, porque depois com o laço vai tapar uma grande parte desse cabelinho. Então, vocês não se preocupem com muito acabamento aqui, ó. É só mesmo para dar um fundo. Vamos puxando aqui até a orelhinha. Vamos arredondar aqui embaixo. Aqui também. Vamos afinar aqui nas pontas. Agora, aqui a gente vai dar uma lisadinha. Deixar bem lisinho. Essa parte aqui toda vai ser coberta, então não se preocupem muito. Vamos alisar aqui, ó. Daí, com uma gravatinha ou uma faquinha, vocês vão fazer umas marcaçõezinhas só aqui embaixo também, ó. Porque lá em cima não vai aparecer, só nessa parte aqui de baixo. Fazem umas marcações imitando o cabelinho dela. Ó, bem assim, ó. Aqui em cima vocês não precisam marcar, aliás. Aqui em cima, chego aqui em cima, delicadamente aqui, deixa eu passar um pouquinho de cola aqui que já secou. Vocês virem pra dentro. Aqui assim a gente vai dar um acabamentozinho, ó. Virem pra dentro, então só recortar esse excesso aqui, ó. Uma faquinha vocês recortem, deixem bem bonitinho e bem arredondadinho. Então, feito isso,
Agora, gente, eu vou deixar dar uma secadinha pra gente continuar, porque senão a gente começa a pegar aqui e vai acabando que vai tirando todas as marcações, vai ficando bem feinho. Então, vamos deixar secar um pouco e depois eu retorno aqui pra gente seguir a parte de cima e a pintura, tá, gente? Vamos dar mais uma empurradinha aqui. Então, gente, aqui já deixei secar por alguns minutos, que daí fica melhor pra gente trabalhar. Então, vou fazer a pintura dos olhos. Vou utilizar tinta PVA preta e um pincel bem fininho. Caso vocês tenham dificuldade de fazer os cílios e a sobrancelha da boneca com a tinta, vocês podem utilizar essa canetinha aqui, ó. É caneta comum, essa caneta que a gente escreve mesmo. É a Bic escrita fina preta, tá? Também fica legal e ela aceita verniz. Se vocês forem passar o verniz, ela não vai manchar, tá? Então, vamos começar. Aqui eu já coloquei um pouquinho de água para deixar ela mais afinada. Ela não pode ficar muito grossa, tem que ser bem fininha para os traços sair bem delicado e fino. Então, aqui eu vou colocar bem perto da câmera para ver se eu consigo demonstrar direitinho para quem não sabe fazer ainda. Então, coloco só uma pontinha de tinta, bem pouquinha. Fazem primeiro um cílio. Vocês seguem toda a voltinha aqui, ó. Vão puxar outros cílios. Ó, vamos fazer só 3. Assim, ó. Se caso vocês errarem, não se apavorem, peguem um cotonete umedecido, limpa, refaçam, que até dá certo. Eu mesmo tenho dificuldade também, eu não tenho tanta facilidade, às vezes eu erro e ajeito, mas tem que ser assim, porque é bem difícil. Então, a sobrancelha, para fazer, então tem que respirar fundo e ficar bem quietinha para poder fazer bem direitinho. Ó, gente. Então, assim, vamos fazer do outro lado também a mesma coisa. Então, gente, aqui que eu queria mostrar para vocês. Quando vocês forem pintar, que ultrapassar a tinta, ultrapassar aqui a parte do olhinho, vocês não se preocupem. Depois de seco, vocês vêm com um palito, umedece a ponta do palito e aqui vocês vão raspando, ó, e tirando aquela tinta que ela passou aqui no olhinho. Vão fazendo a limpeza do olhinho. Aqui ficou um pontinho aqui que ultrapassou. Vocês vêm com a pontinha do palito úmido e limpem, ó. Fica bem limpinho o olho novamente. Tá, gente? Então, aqui para ruborizar ela, eu vou utilizar essas maquiagens aqui, ó. Mas vocês podem usar o giz pastel ou outra, o que vocês tiverem aí, ó. Vamos só deixar ela coradinha. E o nosso rostinho tá pronto, já podemos passar para a parte de cima. Narizinho também vou dar uma corzinha. E um pouquinho aqui aqui em cima. Aqui para deixá-la mais graciosa, eu vou fazer umas sardas nela. Uns pontinhos de sarda. Aqui eu vou utilizar a tinta PVA, um marrom mais claro, não aquele marrom muito escuro. E fazem bem de leve uns pontinhos. Bem pouquinho. Alguns pontinhos para fazer ela bem sapeca com umas sardas, ó. Então, pronto o nosso rostinho. Para fazer o laço, vocês vão abrir uma massa no tom que vocês vão fazer a sua peça e vão cortar uma tirinha aqui de aproximadamente 2 centímetros, 2,5 centímetros. Vai depender do tamanho da bonequinha, do frasquinho que vocês vão usar. Esse aqui que eu usei, o frasco de tinta acrylex, eu coloquei com 2 centímetros aqui de largura, ó. Esse aqui, como é um pouquinho maior, eu vou fazer com 2,5 mais ou menos.
Também não tem medida certa, vocês fazem mais ou menos uma largura que vocês quiserem. Aqui eu vou tirar um pedaço que vai ser pro laço da frente, já vou reservar aqui. E esse restante aqui, então, vou recortar a tira. Daí vocês cortem do tamanho, medem para ver o tamanho aproximado que vai dar na volta do que vocês estão fazendo, na volta dela, ó. Então, aqui vão cortar a tirinha. Cortar um pouquinho mais larga essa, que essa aqui vai ficar um pouquinho maior. Vamos medir aqui, iniciando aqui na frente, dar a volta. Ó, essa aqui vai dar. Então, vamos cortar as duas pontas. Aqui vocês vão fazer um leve franzido. Franzido não, vão fazer uma preguinha, ó, que pra gente iniciar. Fazem isso aqui, dão só umas voltinhas aqui pra formar como se estivesse repuxadinho aqui, ó. Fazem só numa ponta, porque depois a gente vai ver a volta que vai dar, se tem que cortar algum excesso ou não. Então, aqui vão passar um pouquinho de cola na volta, ou um pouquinho... Pode ser uma cola bem afinadinha, para ela não ficar muito pesada. Coloque um pouquinho de água na cola, bem molhadinha, e vocês vão pegar aqui acima da sobrancelha e vão passar a cola. Vão passando assim, dando a volta aqui para baixo, que aqui ela vai colar aqui embaixo. Então, assim fazem toda a volta. E aqui, então, vão começar a colar. Daí, vocês vão vendo, ó. Vão ajeitando bem, um pouquinho acima da orelha, vão dando a volta. Bem com calma. Ó, essa aqui deu certinha. Então, vamos largar aqui um pouquinho e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na outra, antes de apertar ali, ó. Vamos fazer dar aquele movimento de prega, ó. Feito isso aqui, então, só colar aqui junto. Ó, ficou assim, ó. Agora, sim, vocês podem pressionar aqui em cima. Já secou aqui, vou passar um pouquinho de cola novamente. E vamos apertando aqui, ó. Botando bem com calma, deixar ele bem direitinho. Que depois aqui a gente vai colocar cabelinho e vai vir aqui por cima ainda o cabelinho. Ó, gente. Então, esse pedacinho aqui que sobrou, a gente vai cortar, então, os topinhos para colocar aqui na frente. Também não tem medida exata, vocês podem cortar o tamanho que vocês quiserem, um maior, outro um pouquinho menor. Vocês vão cortar tipo uma folhinha, ó. Bem fino na ponta e mais larguinho assim, ó. Dê uma ajeitadinha nas laterais. Aqui também vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no laço, ó. Vamos virar para esse lado. Vamos fazer isso aqui, ó. Depois ali a gente ajeita melhor. Pegar o outro lado, ó. Aqui vamos colar direitinho aqui, ó. Do outro lado também. Vamos dar uma pressionada aqui no meio. Dar uma aprofundada. E daí aqui vocês dão um movimento no lacinho como vocês quiserem. Passar um pouquinho de cola para ele não ficar caindo, bem pouquinho. Aqui vou aprofundar um pouquinho. Deixar redondinho aqui dentro, ó, bem ajeitadinho. E daí, com o auxílio de uma faquinha, vocês vão dar uma apertadinha aqui, ó, para não ficar tão alto esse laço. E aqui vocês vão colocar um pedacinho de massa, vão fazer compridinho assim, ó. Coloque aqui no meio, que ele vai ficar bem assim. E daí, com o auxílio de uma ferramentazinha que vocês tiver aí, vocês virem para baixo e aqui coloquem para cima. Ó, vai ficar bem assim. Aqui eu vou fazer uma marcaçãozinha.
Então tá pronto o laço agora. Vamos passar pro cabelinho. Então, pro cabelinho, caso vocês forem fazer esse modelo aqui, ó, que os cachinhos são bem miudinho, bem pequeno, vocês vão fazer assim, ó, vários rolinhos e aqui vão fazer o cachinho. Daí, então, vocês vão ter que fazer bastante cachinhos e só vão preenchendo essa parte aqui, ó, de cima. Ó, pode deixar cair uns cachinhos para baixo. Essa parte aqui vocês vão preencher tudo com cachinhos e colocar, então, os cachinhos na frente. Então, essa que a gente está fazendo hoje, eu vou fazer com os cachos mais abertos. Então, eu vou fazer um rolinho mais largo, assim, ó, não tão fininho quanto aquela. Daí, aqui eu vou dar uma leve achatada. Vou dar uma leve achatada. Vou passar no texturizador de cabelo. Aqui, ó, esse aqui eu fiz, ele é caseiro, eu fiz com massa de silicone. Até tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição o link, quem quiser fazer, aprender a fazer esse texturizador de cabelo aqui, que é bem legal e bem rápido de fazer. Então, vocês podem ir lá e aprender. Então, eu vou usar esse aqui, como já tem no canal, eu já vou utilizar ele. Então, aqui a gente vai texturizar com esse texturizador, cada cachinho. Também vamos ter que fazer uns quantos, ó, ele ficou assim, ó. Vamos fazer vários deles para fazer o mesmo preenchimento que a gente fez no outro. Porém, então, os cachos vão ficar mais abertos e mais larguinho, ó. Tá? Então, assim, a gente vai fazer vários. Então, aqui já tô terminando os cachinhos. Não sei se vai ser o suficiente, mas vamos começar a colar. Se faltar algum, daí a gente faz de novo. Vários cachinhos prontinhos. Vai começar a colar aqui por trás, ó. Vocês podem passar cola aqui em cima, que a gente vai colar aqui em cima, um pouquinho aqui pegando na tiara dela, no laço. E vamos começar a colar. Vocês fechem um pouquinho o cachinho e vão colando dessa forma assim, ó. Vocês não precisam tirar nada, ajeitar nada. Vão colando um a um assim, ó. Não faz mal que ultrapasse um pouquinho para baixo. Fica bem bonitinho. Pode botar uns mais atravessadinho também. Então, assim, a gente vai preencher toda essa parte aqui da cabecinha dela. Pode colocar bem aqui acima para que já vai ficar como um arrematezinho ali, ó. Vocês podem deixar uns cachinhos mais caidinho, ó. Pode puxar, deixar mais caidinho. E toda a volta dessa parte de cima aqui, ó. Então, agora a gente vai fazer uns cachinhos mais fininho pra gente fazer fazer uns detalhes aqui na frente, uns cachinhos na frente. Porém, mais fininho, tá, gente? Se vocês estiverem gostando já da aula de hoje, gente, já vão deixando o seu like. Não deixo pro fim, porque senão depois no fim vocês acabam esquecendo. Já deixa um joinha aí pra mim. Também quem não é inscrito no canal, já aproveita, já vai lá e já se inscreve. Ative o sininho para receber as notificações do YouTube, tá, gente? Então, aqui a gente vai fazer vários rolinhos mais fininho. Vamos fazer da mesma forma do outro, porém vai ficar mais delicadinho e mais fininho. Então, aqui já fiz mais uns rolinhos fininho. Daí, vocês notem que aqui eu deixei cachadinho só na ponta, aqui em cima eu deixei liso. Que aqui a gente vai fazer uns fiozinhos de franja nela. Aqui vocês veem como vocês querem dispor o cabelinho. Pode botar vários cachinhos, só para dar um acabamento aqui, ó. Comece aqui de cima, vamos ajeitando com a faquinha, acomodando aqui. Tem que cuidar para não tapar a sobrancelha dela. Vamos ajeitando, no fim acabei amassando aqui, ó. Vamos ajeitando o cachinho. Daí, vocês colocam como vocês quiserem.
prontos os cabelinhos. Vamos esperar dar uma secadinha no cabelo que eu quero. Daí a gente vai começar a fazer a pintura do cabelo, então. E desse laço aqui também. Aqui deixei secar um pouquinho pra gente continuar, para não ficar tão molhadinho. Então a gente vai dar só um reflexo no cabelinho dela, deixar um tonzinho mais douradinho nas pontas, como ela é loirinha, vão dar um douradinho. A gente vai usar o Metal Colors dourado, aqui eu vou utilizar o ouro, tá? Então aqui um pedacinho de esponjinha, vocês vão passar um pouquinho aqui, ó, na esponjinha, vão tirar o excesso para não ficar muito. Vamos tirar um pouco o excesso e vamos dar só umas leves batidinhas em alguns pontos, não precisa ser em todo, bem pouquinho. Vamos dar só umas batidinhas nas pontinhas desses cachinhos. Vamos fazer isso em tudo. Vou aproveitar essa tinta aqui, ó. Então, assim a gente faz em pontinha dos cachinhos. Só para maquiagem aqui, a gente vai dar um retoque aqui nesse laço. Por isso que eu disse para vocês usarem um tom bem claro, para depois a gente poder fazer a pintura e realçar daí. Então, só em algumas partes vocês vão usar esse tom mais escurinho, só para dar um toquezinho especial, ó. Use aqui no meio. E assim vocês vão sombreando da maneira que vocês acharem melhor. Ficou assim, ó, depois de pintada. Ó, que graça. Assim, só para vocês, pessoal, se vocês quiserem diversificar um pouco também e não quiserem fazer esse laço aqui, vocês podem usar também um laço de cetim, que fica bem bonito. Um laço de cetim no mesmo tom que vocês usaram aqui na parte de trás. Então, agora, para finalizar a nossa peça de hoje, a gente vai fazer os pois desse laço com tinta PVA branca. Daí vocês fazem o pois maior ou menor, se vocês quiserem. Então, vamos colocar todo o poizinho em toda a parte do laço. Então, era isso, gente, para a aula de hoje. Passei para vocês. Então, tá pronto o nosso porta-canetas de biscuit. Espero que vocês tenham gostado. E também queria pedir para vocês guardarem e reciclarem todos os potinhos, vidrinhos que vocês tiverem pequenos. Vão guardando aí, que volta e meia eu vou trazer vídeos ensinando vocês a reciclarem esses potinhos que muitas vezes vai fora e que a gente pode reaproveitar e fazer peças lindas, tá, gente? Então, e quem quiser me seguir também nas outras redes sociais, vai ficar o link aqui na descrição, que vocês podem entrar lá e começar a me seguir, que lá também eu ensino bastante vídeos rápidos e curtos, de peças simples e rápidas de fazer. Então, para quem está iniciando na área de biscuit, é muito bom assistir esses vídeos que vão aprender bastante coisa, tá, gente? Então, por hoje era só. Tchau, tchau e até a semana que vem.